livres, Ele nos faz de tudo para nos mantermos livres, por mais que o pecado nos escravize e tenha escravizado a humanidade. Eu queria convidar vocês a abrirem as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 1. Nós vamos falar um pouquinho hoje da criação, do relacionamento que Deus tinha com o homem no Éden. Todos acharam? Amém. Vamos falar com o nosso Deus. Pai bondoso e eterno que habita no reino dos céus, louvado e engrandecido seja teu nome, Pai. Te pedimos que teu Santo Espírito esteja conosco, nos dando discernimento espiritual daquilo que iremos estudar. Que teu Santo Espírito fale ao nosso coração de forma poderosa. Que Ele nos ajude a conservar as tuas palavras em nosso coração e na nossa mente. Em nome de teu Filho pedimos isso. Amém. Amém. Bom, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que nós chamamos de aliança edênica. Deu um probleminha no slide, provavelmente foi o que eu mexi na sua de casa. Falar um pouquinho com vocês sobre a aliança edênica. Deus, quando Ele cria o homem no jardim do Éden, Ele cria ali Adão e Eva, Ele faz uma aliança com eles. Ele faz uma aliança com eles. E essa aliança nós chamamos de aliança edênica. Eu queria convidar vocês a abrirem as Bíblias de vocês em Gênesis 1, creio que todos já abriram, e lerem comigo o versículo 26 de Gênesis 1. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui nós temos a criação do homem. E o texto diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós temos duas palavras aqui, tsela e damur. Essa imagem e semelhança de Deus, ela é uma imagem representativa. O homem foi criado à imagem representativa de Deus. Ele era o representante de Deus sobre a terra. E ele deveria se relacionar com o seu Criador. Aqui isso nós chamamos, na teologia, do imagodei, a imagem de Deus. Essa imagem de Deus, esse homem que foi criado à sua imagem, ele deveria ter um relacionamento com o seu Criador e cuidar da terra a qual o seu Criador colocou sobre sua jurisdição. Eu preparei alguns slides para ler com vocês, para não perder nenhum detalhe, para que nós possamos aí, que às vezes a gente vai citando de memória e acaba fugindo alguns detalhes. Hans Rondelli, ele diz assim: assim como Sete foi gerado à imagem de seu pai Adão, da mesma forma Adão foi criado à imagem de seu pai celestial. Ele foi criado para se relacionar com Deus como pessoa, para viver em amorosa comunhão com Deus e para seguir a Deus como o padrão de seu caráter e fonte de inspiração e sabedoria. Os seres humanos eram considerados responsáveis pela obediência ou desobediência que prestariam a Deus. Esta obrigação e responsabilidade paradisíacas são chamadas aliança da criação ou aliança edênica pelos teólogos protestantes. Então, quando nós falamos do relacionamento entre o homem e Deus, entre a mulher e Deus, a família humana no jardim do Éden, para com Deus, nós chamamos isso de quê? Aliança edênica. É a aliança que Deus fez para com as suas criaturas. Todavia, tem um detalhe, porque quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, a palavra aliança não aparece a palavra berit do hebraico, aliança. Mas o texto nos ajuda a compreender que sim, de fato existia uma aliança.
E esse texto é Oséias 6, 7. Vamos abrir a nossa Bíblia em Oséias 6, 7. Capítulo 6 de Oséias, versículo 7. É depois do livro do profeta Daniel. Oséias 6, 7. Diz assim: mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Interessante, se referindo ao povo aqui, ele diz: eles transgrediram a aliança como Adão. Adão transgrediu uma aliança no Éden. Havia uma aliança no jardim do Éden e ela foi transgredida por Adão. Esse teólogo presbiteriano Palmer Robertson, ele diz assim: na criação Deus comprometeu a humanidade consigo mesmo, numa aliança de vida e morte. Ele fez um teste com Adão e Eva. A árvore do conhecimento do bem e do mal exerceu um papel-chave nesse procedimento de teste. A obediência significa vida e a desobediência significava morte. Naquele relacionamento entre Deus e o homem, entre a criatura e o seu Criador, havia a possibilidade da desobediência. E a desobediência causaria o quê? Morte. E a obediência traria vida. Nós temos, agora vamos voltar a Gênesis 1, para nós. Gênesis 1. Entrarmos agora um pouco mais a fundo nessa questão da aliança. Existem 3 elementos na aliança que foram feitas com o homem, na aliança que foi feita com Adão e Eva no jardim do Éden. Diz assim no verso 26, nós leremos até o 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Aqui nós vemos 2 elementos, logo 2 elementos aparecem na aliança edênica. O primeiro é o trabalho. Deus deu trabalho ao homem. O trabalho ele é instituído antes do pecado. O trabalho do homem deveria ser governar, cuidar da criação. Deus deu isso para o homem. Então, se você conhece alguém que não gosta de trabalhar, saiba que o trabalho foi instituído antes do pecado. Então, segundo ponto, que foi instituído antes do pecado, que também marca a aliança edênica, o casamento. Tanto o trabalho quanto o casamento foram instituídos antes do pecado, e eles marcam um relacionamento que Deus tinha com o homem antes do pecado. Vamos agora ao terceiro elemento, Gênesis 2, do 1 ao 3. Ainda no relato da criação diz assim: assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera. O terceiro elemento da criação, nós temos 3 na aliança edênica. Obrigado. Agora fica melhor para ler. Nós temos então 3 pontos que marcam a aliança edênica: trabalho,
casamento e a guarda do sábado. Esses 3 elementos eles foram instituídos antes do pecado. E eles marcavam um relacionamento entre Deus e o homem. Interessante que algumas pessoas pensam, por exemplo, não, os 10 mandamentos eles só surgiram após Êxodo 20, não existiam mandamentos. Mas na verdade, quando nós examinamos a questão do trabalho, a questão do casamento e a questão do sábado, nós vamos perceber que os 10 mandamentos eles já existiam na criação. Ou seja, o princípio dos 10 mandamentos ele já existia na criação. Já existia esse princípio, ok? E vocês perceberão isso comigo. Esse teólogo aqui, o Roy Gane, ele diz o seguinte: o relato da criação não contém um mandamento explícito para que os seres humanos observem o sábado, mas não contém mandamentos para que se absterem da idolatria, adultério, homicídio ou qualquer dos outros 10 mandamentos. Então ele já começa dizendo o seguinte: algumas pessoas argumentam que não existe mandamentos explícitos na criação, ou seja, não existe um mandamento guarda o sábado, não existe um mandamento explícito para se guardar o sábado, mas ele também diz, não existe um mandamento explícito para quê? Para que não haja idolatria. Então Deus havia autorizado a idolatria? Claro que não. Não existe um mandamento não matarás. Havia um mandamento na criação não matarás explícito? Não havia. Mas Deus liberou para matar? Claro que não. Então continuemos, ele diz assim, em Gênesis 1 e 2, Deus estava interessado em estabelecer a ordem ideal do relacionamento em vez de ordenar a proteção das relações existentes. Para os seres humanos, ele instituiu o sábado, o casamento e o trabalho. Essas 3 instituições expressam princípios que foram posteriormente expressos nos 10 mandamentos. Então você vai perceber que tanto no trabalho, quanto no casamento, quanto no sábado, nós vamos ter os princípios que regem os 10 mandamentos. E nós vamos ver aí isso. Então, diz assim, além de sua expressão no 4º mandamento, o 4º mandamento, o princípio do sábado, quanto à condição de Deus como Criador, exclui qualquer relacionamento com outros deuses. Ou seja, você já vê o primeiro mandamento, porque se você obedece o sábado, você reconhece que existe um Criador, e esse Criador, ele é único. Então, esse mandamento já elimina o relacionamento com outros deuses. Então, você já tem o primeiro mandamento, a idolatria, o segundo, e o uso incorreto do nome do Senhor. Ou seja, se você entende a magnitude desse Deus que criou o céu e a terra, você tomará o nome dele em vão? Então nós temos os princípios. Ele continua, dentro dos limites do casamento, os pais são os agentes de Deus para continuar o processo de criar seres humanos à sua imagem. Portanto, os pais devem ser respeitados. 5º mandamento: o respeito à vida humana descarta o homicídio e dá falso testemunho em um caso capital, o 9º mandamento. E a santidade da união matrimonial exclui o adultério, 7º mandamento. E a cobiça da mulher de alguma outra pessoa, 10º mandamento. Vocês percebem que na criação já existiam os princípios que existem em Êxodo capítulo 20, ou seja, antes do pecado já existiam esses princípios. Continuando no 3º ponto, o princípio do trabalho. Agora eu vou falar sobre o trabalho. O princípio do trabalho descarta o furto, o 8º mandamento, porque quem trabalha rouba dos outros? Não. Ou falso testemunho, o 9º, a fim de injustamente obter benefícios do trabalho de outrem. Ou seja, a pessoa que trabalha, ela não precisa injustamente obter os benefícios que o outro obteve por meio do seu trabalho. E continuando aqui, por exemplo, as posses, o 10º mandamento, quando diz para nós não cobiçarmos as coisas do próximo. Então, os princípios dos 10 mandamentos, eles já existiam no relacionamento que Deus tinha com a sua criação antes do pecado.
Nós não tínhamos explicitamente os 10 mandamentos como foram dados em Êxodo 20. Mas no relacionamento da criação nós temos todos os princípios dos 10 mandamentos. Quando nós paramos para guardar o sábado, quando nós somos fiéis no casamento e aos pais, e quando nós somos fiéis no nosso trabalho, nós estamos aí cumprindo os princípios dos mandamentos. Palmer Hobson, ele diz assim, e esse teólogo presbiteriano, ele diz assim: essas ordenanças criacionais do sábado, do casamento e do trabalho contêm a fórmula divina para os relacionamentos corretos no mundo de Deus. Violar qualquer um desses princípios é insultar essa realidade. Palmer Hobson, esse teólogo presbiteriano, ele diz que se uma pessoa viola o sábado, viola o casamento ou o trabalho, ela está insultando essa realidade do relacionamento com Deus. Ou seja, a pessoa que quer viver num relacionamento correto com Deus, ela deve ser o quê? Uma pessoa digna, andar de forma correta na presença de Deus. Lembre que quando Deus chama Abraão, e Deus vai falar a Abraão em Gênesis 17, versículo 1, diz o que Abraão? Abraão anda na minha presença de coração puro. Continuemos. O Heschel, ele diz assim: o sábado é a mais preciosa dádiva que a humanidade recebeu no tesouro de Deus. A mais preciosa dádiva. Imagine, querido, você passa a semana inteira correndo, trabalhando, muitas vezes você não tem aquele tempo ideal para dedicar a Deus todos os dias. Muitas vezes você sente vontade de dedicar mais tempo a Deus, de estar mais tempo ligado com Deus, de estar mais tempo com a sua família, descansar com a sua família e adorar a Deus em família. E quando que você tem a oportunidade de fato de adorar em família de uma forma mais intensa? No sábado. E o interessante é que o sábado ele é instituído antes da criação e o princípio dele continua mesmo após o pecado. Veja, no Éden o homem tinha um relacionamento perfeito com Deus, um relacionamento perfeito de adoração. Veio o pecado e o pecado manchou o relacionamento que o homem tinha com Deus. E nós vivemos hoje num mundo de pecado, de caos, um mundo de sofrimento, de correria, de trabalho. Mas quando você para no sábado, você pode experimentar um pouquinho do que vai ser o Éden um dia. Quando nós paramos para observar o sábado hoje, nós temos a oportunidade de desfrutar um pouco daquilo que Adão e Eva desfrutavam no Jardim do Éden. E nós também temos a oportunidade de desfrutar um pouco do que será a Canaã celestial, aonde a adoração não cessará. Ellen White, ela diz no Patriarcas e Profetas: no Éden Deus estabeleceu o memorial de sua obra da criação, depondo a sua bênção sobre o sétimo dia. O sábado foi confiado a Adão, o pai representante de toda a família humana. Sua observância deveria ser um ato de grato reconhecimento por parte de todos os que morassem sobre a terra, de que Deus era o seu criador e legislador soberano, de que eles eram a obra de suas mãos e súditos de sua autoridade. Assim, a instituição era inteiramente comemorativa e foi dada a toda a humanidade. Deus deu o sábado na criação antes do pecado, e isso já nos mostra que o sábado é para toda a humanidade. Adão e Eva não eram judeus. Adão e Eva representam o casal universal. E o sábado foi dado a eles. Quando nós paramos para guardar o sábado, nós nos lembramos a quem nós servimos. O sábado, ele mostra quem de fato nós somos. No livro Aliança, do Palmer Hobson, eu achei interessante que ele diz assim, que o sábado ele é uma das melhores formas de mostrar que as coisas são como Deus quer e não como nós queremos. Por quê? O ser humano ele tem a grande tendência de querer fazer as coisas do jeito
dele. Eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. Mas Deus disse assim: é da minha forma, é do jeito que eu quero, é nesse dia. E quando nós paramos e reconhecemos a autoridade de Deus, nós adoramos conforme Deus quer e não conforme nós queremos. Lembre-se de Abel e Caim. Abel ofereceu aquilo que ele achava que deveria oferecer e que era o melhor. Caim ofereceu o que ele achava que era melhor, e Abel ofereceu aquilo que deveria ter oferecido. A adoração correta não é a adoração que nós achamos que tem que ser, da forma que eu acho que tem que ser. Eu acho que tem que ser um dia em 7. Eu acho que o casamento que foi instituído lá no Éden, homem e mulher, hoje ele não é mais válido. Hoje pode casar mulher com mulher, homem com homem. Não é isso que estão pregando hoje? Existem muitas igrejas que estão apoiando isso. Mas é isso que Deus disse lá no Éden, quando Ele criou a humanidade. Ele não disse homem com homem, mulher com mulher, ou faz do jeito que bem entenderem. Ele disse: é homem mais mulher. Esse é o casal edênico. Esse é o casal que mantinha um relacionamento com Deus na aliança edênica. Esse era o casal. E por mais que o pecado tenha afetado a humanidade, Deus não mudou os seus princípios. Os princípios divinos são eternos. E não importa o que a mentalidade moderna diga, os princípios de Deus não vão mudar. Palmer Hobson, ele ainda diz assim: a instituição do sábado tem suas raízes no modelo da atividade criadora de Deus. Nem o antinomismo, nem o dispensacionalismo podem remover a obrigação de a criação do cristão observar hoje a guarda do sábado originada na criação. Isso aqui não é um adventista. Tem pessoas que dizem assim: guarda sábado é coisa de adventista, quem ensina a guarda sábado é coisa de adventista. Quem vos fala aqui é um teólogo presbiteriano, e ele diz: nem o antinomismo, nem o dispensacionalismo podem remover a obrigação de um cristão observar hoje a guarda do sábado originada na criação. Não pode. O dispensacionalismo é a escola teológica que hoje a maioria dos evangélicos segue, como Assembleia de Deus, Quadrangular e assim essas grandes igrejas hoje. Essa é a escola seguida por eles. E esse teólogo presbiteriano diz: eles não podem anular a obrigação de um cristão guardar o sábado. E ele continua: a ausência de qualquer mandamento explícito concernente à observância do sábado antes de Moisés não relega o princípio do sábado à legislação temporária da época da lei. O caráter criacional da bênção sabática de Deus deve ser lembrado. Desde o início, Deus deu uma bênção distinta ao sábado. Ao ele estudar o texto bíblico, ele percebe a importância do sábado para Deus, a importância do casamento para Deus, a importância do trabalho para Deus. Sabe, queridos, hoje no nosso trabalho muitas vezes temos desonrado a Deus. Você já parou para pensar que no nosso trabalho podemos desonrar a Deus? No nosso trabalho nós podemos honrar a Deus quando nós fazemos as coisas empurrando com a barriga. Sabe, a pessoa está lá no trabalho fazendo as coisas empurrando com a barriga, vai para o trabalho, fica sentado lá, talvez se o chefe não vê, até se esconde lá para ficar parado, para não trabalhar. O trabalho é a instituição de Deus. Deus deu o trabalho ao homem. E hoje tem gente que lá no trabalho fica se esquivando para não trabalhar, fica fugindo, ou até mesmo dentro da empresa que trabalha, acha um jeito de obter lucros nas costas do chefe, do patrão, quer seja, às vezes para subir de cargo, algumas pessoas mentem, passam por cima dos colegas, dão uma rasteira no outro para subir. O casamento é uma instituição divina, uma instituição que veio desde o Éden.
E hoje tem pessoas que não dão valor algum ao casamento e à família. Hoje o que a mídia está fazendo com o casamento e com a família é uma atrocidade. E de parar e pensar que tem cristãos que se sentam para assistir novela da Rede Globo ainda. Quando lá eles vendem um ideal de família que é mulher com mulher, homem com homem, nós não temos nada a ver com o que as pessoas fazem no seu íntimo, no seu quarto, a sua opção. Nós não temos nada a ver com isso. Cada um escolhe para a sua vida o que quer. Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano fazer. Agora, nós não devemos aceitar isso como sendo um ideal de família, porque essa não foi a família que foi instituída por Deus. A família instituída por Deus é homem e mulher. Mas às vezes tem cristão que se senta na frente da televisão e assiste novelas e outros programas que vendem essa ideologia, onde não existe mais diferença. Agora estão vendendo uma ideologia que não existe mais diferença. Homem pode ser mulher se ele quiser, pode ser o que quiser, ou seja, ninguém mais sabe o que nasce, né? A famosa ideologia de gênero que eles estão falando hoje, né? Ninguém mais tem certeza se é homem, se é mulher. Às vezes o camarada nasceu mulher. Isso é o que eles estão vendendo, mas não é o que as Sagradas Escrituras dizem. E essa aliança que foi feita com o homem no Jardim do Éden, um dia, quando Jesus Cristo voltar, ela vai voltar a ser como era no Éden um dia. E eu pergunto para você, quando Jesus Cristo voltar, e nós voltarmos a viver esta aliança, conforme existia no Éden, lá vai entrar homem namorando com homem, mulher namorando com mulher? Lá vai entrar preguiçoso, pessoas que tentaram passar os seus colegas para trás? Não, não vai. Eu queria ler um texto com vocês que se encontra em Gênesis 9. Gênesis 9. Gênesis 9 é interessante porque o homem ele quebra a aliança com Deus, né? Nós lemos lá Oséias, que Oséias diz que o homem quebrou a aliança com Deus, se portaram aleivosamente diante de Deus. O homem, mesmo o homem quebrando a aliança com Deus, quando nós olhamos Gênesis 6:18, Deus confirma a aliança dele com Noé. Na maioria das traduções diz: farei uma aliança contigo, mas a palavra requim no hebraico quer dizer confirmarei uma aliança contigo. Deus confirmaria uma aliança com Noé. E essa aliança ela é baseada nos mesmos princípios do Éden. Você verá que em Gênesis 9, após o homem sair da arca de Noé, você tem os mesmos elementos que Deus utilizou e que Deus deu para Adão e Eva no Éden antes do pecado. Deus agora vai dar para Noé. Vamos lá. O texto começa assim no verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Você percebe? Agora, a mesma coisa, o que ele disse para Adão e Eva no Jardim do Éden? Encham a terra, sede fecundo, ou seja, relacionado ao casamento. O dever da família humana era encher a terra. E ele continua: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo agora vos dou. Carne, porém,
com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Interessante que aqui você tem, assim como Deus disse para Adão e Eva, que eles iam governar, que o trabalho deles seria governar, cuidar da criação. Qual seria o trabalho de Adão, de Noé e sua família? Cuidar da criação também, só que agora tem uma diferença. Pavor e medo deles virão divórcio. Por quê? Porque agora tinha o pecado no mundo. Então agora eles deveriam cuidar, eles deveriam continuar se alimentando, só que agora eles iam se alimentar de carne e os animais teriam medo deles, porque agora o pecado faz parte da relação humana. Agora o pecado faz parte da criação e por isso os princípios continuam, os mesmos princípios do Éden continuam, todavia no mundo de pecado. O casamento continua. Ele disse para eles: vocês vão crescer e vão multiplicar. Quem é que multiplica? Homem e mulher. Vocês vão crescer, vão multiplicar e vocês vão cuidar de tudo. Mas pavor e medo vai vir diante de vós, porque no mundo de pecado, ou seja, se você para e você analisa, mesmo depois do pecado, depois do dilúvio, o pecado no mundo, mas os princípios não mudam. O pecado não mudou os princípios. E é interessante que alguns estudiosos, estudando essa questão, eles enxergam aqui repetições de Gênesis 1. Eles chegam, muitos estudiosos chegam a dizer que isso daqui é o segundo Gênesis 1. E alguns pararam e se perguntaram: e o sábado? Aonde? Sabe qual é o nome de Noé? Noah. Em hebraico, Noah. Quando você vai para Êxodo, capítulo 20, versículo 8, e lá fala que Deus descansou, a palavra que é usada para o descanso de Deus em Gênesis 2 é Noah. Desculpa, em Gênesis 2 não, em Gênesis 2 é Shavat. Mas Moisés, quando ele se refere ao descanso de Deus, em Êxodo 20, versículo 11, o descanso de Deus da criação, ele usa a palavra Noah. Noah. Quando nós olhamos para Gênesis 9, nós olhamos para a aliança noética. Eu não tenho tempo de falar de todos os detalhes dessa aliança, mas nós vemos nessa aliança que mesmo depois do pecado ter danificado imensamente o relacionamento humano para com o seu Criador, os princípios ainda continuam. Os princípios que regem o reino de Deus são os mesmos desde o Éden até o final deste mundo. Eles são os mesmos. Embora no mundo de pecado, mas o compromisso do homem para com o seu Criador não mudou. E a única coisa que mudará quando Jesus voltar vai ser que os nossos compromissos agora serão cumpridos, mas em um mundo perfeito, um mundo onde não existe pecado. Por isso, queridos, se nos dissemos sermos cristãos, se dissermos sermos seguidores do Deus de Israel, de Jesus Cristo, nós devemos viver de acordo com os princípios do reino. Os princípios do reino não mudam. Os princípios permanecem sempre os mesmos. Por mais que a cultura, que a mídia tente deturpar, esteja falando algo diferente daquilo que está na Bíblia, mas os princípios do reino que foram instituídos na criação antes do pecado serão os mesmos até o final e serão os mesmos na eternidade. Amém. Esse é o nosso Deus. Eu queria convidar a equipe de louvor agora. Eles cantarão o hino Grande Deus. Grande Deus. O nosso Deus, ele é grande. O nosso Deus, ele é grande em amor, ele é grande em carinho, mas ele também é justo. E ele tem princípios aos quais o cristão deve viver de acordo. Nós precisamos olhar para o Éden e almejar o Éden novamente. O pecado destruiu os relacionamentos,
tanto interpessoais, o pecado destruiu tanto os relacionamentos interpessoais como o relacionamento com o seu Criador. No Éden, nós tínhamos um relacionamento perfeito. E quando Jesus voltar nas nuvens do céu, nós teremos novamente um relacionamento perfeito. Amém. Por isso eu queria convidar você a louvar este Deus com este hino. Cante no fundo do seu coração. Vamos nos pôr em pé.